Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos, que Deus abençoe a sua vida, sejam bem-vindos ao nosso culto noturno, graça e paz da parte do Senhor, que este seja um tempo especial para a sua vida, para a sua família, onde juntos adoraremos e celebraremos o nome de Jesus, amém? Deus abençoe a você, quero convidá-lo a ler comigo a palavra de Deus, no Salmo de número 89, abra a sua Bíblia aí comigo, com a sua família, no Salmo 89, versos de 1 a 7, a palavra de Deus diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração, pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre, tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração, e os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Deus deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos aqueles que o cercam. Reverenciar ao Senhor, adorar ao Senhor, que esta experiência de culto possa ser na sua vida algo maravilhoso da parte de Deus. Vamos orar? Vamos juntos invocar a sua presença nesse momento? Senhor Deus, obrigado porque podemos aqui na tua palavra trazer à memória teus feitos, aspectos da tua divindade tão grandiosos, teu poder, tua excelência. Tu és um Deus tremendo, tu és um Deus adorado, tu és um Deus acima de toda comparação, Senhor. E nós queremos humildemente te agradecer por esta noite, dia do Senhor, domingo do Senhor, em que estamos aqui na tua presença mais uma vez. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos aí do outro lado da linha, desejosos também de cultuar ao Senhor, muito mais de estarem aqui na tua casa, é verdade, porém impossibilitados pelo momento. Todos nós estamos, não que isso nos impeça, Pai, de estarmos diante do Senhor. Obrigado pela tecnologia, pelos recursos que nos possibilitam estarmos juntos, estarmos congregando, sermos igreja, sermos morada do Senhor nesse momento. Recebe o nosso culto, fala ao nosso coração, nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor, vamos louvar a Deus, duas canções, onde estaremos engrandecendo a Jesus nesse momento. A vida aos corações, o Pai e seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida a sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos.
devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. A vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e encobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Já estamos de volta com alegria e teremos agora um momento especial do nosso culto, que é a oportunidade de aprendermos sobre missões. O nosso tema anual da campanha de missões mundiais diz: transforme o mundo com a alegria de Jesus. A divisa está em Filipenses capítulo 4, versos 4 e 5, quando a Bíblia diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos.
Seja a vossa amabilidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Todos precisam perceber em nós essa amabilidade, a alegria que temos por servir ao Senhor. Vamos aprender então sobre a obra missionária e daqui a pouquinho voltaremos em nome de Jesus. A Europa ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, que traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Caso como o jovem João, um profissional, um militar da Marinha que mergulhava no seu trabalho, mas ainda tinha uma vida muito superficial com o Senhor e com a sua obra. E hoje, alcançado pelo Evangelho, mergulha na palavra, deseja ver a sua vida, a sua história sendo transformada pelo Evangelho e fazer dela um instrumento para alcançar muita gente. Caso como o da Manuela, que tinha o seu coração mergulhado em tradições religiosas, tinha um coração dividido e reconhecia que o seu coração era dividido. Hoje, graças ao Evangelho, ela diz: o meu coração é de uma pessoa só, o meu coração é de Cristo. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria. Já estamos de volta, queridos, e eu quero convidar você a passarmos um tempo na presença do Senhor em oração. A sua palavra nos diz, 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Esse é o convite confortante do Senhor para nós nesse tempo de crise, o de não atentarmos, o de não nos deixarmos dominar, o de não nos inclinarmos para o tempo presente, para as coisas visíveis, para aquilo que está diante de nós, que a Bíblia chama de momentâneo. A sua tribulação é momentânea. A luta da sua vida, do seu casamento, da sua enfermidade é momentânea. O coronavírus, essa pandemia mundial é momentânea, mas aquilo que de fato está preparado para nós, aquilo que está reservado para nós da parte do Senhor é eterno. Por isso, concentre-se nos valores do céu para a sua vida. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Pai, sempre é para nós uma alegria a experiência de juntos elevarmos a Ti o nosso pensamento através da oração. É por meio dela que nós desfrutamos de paz para o nosso íntimo. É através da oração, Senhor, que nós encontramos refúgio, refrigério e socorro
em Ti, para as nossas almas, para as nossas vidas. Queremos nesse momento, Pai, em unidade, em concordância, interceder pela nossa nação, interceder pelos governantes do nosso país, que estão preocupados, estão todos envolvidos nesta tentativa de desenfrear esta pandemia, este avanço deste vírus para as pessoas. Ó Deus, a Tua palavra nos declara que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É claro que se faz necessário o esforço humano, a tentativa humana, a colaboração humana, mas isso precisa ser alinhado, atrelado ao Teu poder, à Tua graça, suplicando pela Tua compaixão. Por isso, nesse momento, Pai, nós oramos a Ti. Tem misericórdia das nossas autoridades, tem misericórdia, ó Deus, dessa pandemia, tem misericórdia destas famílias que já têm tido prejuízo pessoal, prejuízo financeiro, prejuízo material, prejuízo emocional e até espiritual também, porque ainda não tem o Senhor como esteio, como bússola, como alicerce na sua vida em que possa repousar seguro. Pai, abençoa as equipes médicas, todos aqueles que estão trabalhando por nós, abençoa a população para que esteja ainda nesse tempo de reclusão, nesse tempo de confinamento, colaborando assim com as diretrizes governamentais, visando exterminar este mal do meio de nós. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que tem clamado, que tem suplicado, que tem orado ao Senhor, que tem jejuado, se desdobrado na Tua presença e através de meios da tecnologia encontrado a oportunidade de manter o Teu povo ligado ao Senhor, de manter o Teu povo na presença do Senhor, através dos cultos e tantos momentos de edificação. Deus, toma conta deste lar que ora comigo agora, toma conta desta família, Senhor, toma conta deste casamento, desta situação difícil que certamente esta pessoa está passando agora. Como lemos aqui na Tua palavra, que isto não venha nos desfalecer e que, como povo Teu, estejamos atentos, estejamos ligados no céu, de onde procedem as Tuas promessas, de onde o Senhor virá como nosso socorro, como nossa provisão, em cumprimento das Tuas promessas sobre nós. Que tempo maravilhoso esse, Pai! Como nos sentimos bem, como alivia o nosso coração o fato de falarmos contigo em oração, na certeza de que Tu nos ouves agora. Por isso, Senhor, socorre, perdoa, fortalece, renova, provê, livra esta pessoa, esta família que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos louvar ao Senhor. Uma mensagem musical e logo após a mesma a gente volta para o recado do Senhor, a mensagem propriamente pregada, compartilhada para o seu coração. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Quem me guia, se
o meu louvor. Muito bem, irmãos, eu quero, nesse tempo oportuno, convidar você a, juntamente com a sua família, aí na sua casa, abrir comigo a palavra de Deus em Marcos capítulo 10, Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Vamos estar falando nessa noite sobre as transformações que somente o Senhor pode operar e realizar nas nossas vidas. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 46. Hoje pela manhã, a gente pregava sobre a necessidade de uma vida santa, de uma vida mais devotada ao Senhor. Falávamos que muito mais do que procurarmos respostas do lado de fora para essa pandemia, para essa crise, Deus espera de nós que esse tempo de confinamento seja uma oportunidade de nós fazermos uma autoanálise da nossa vida e respondermos a nós mesmos como anda a nossa caminhada com o Senhor, como tem andado o nosso tempo de santidade aos pés de Jesus. Se nós formos sinceros, nós chegaremos à conclusão de que há muita coisa na nossa vida que precisa urgentemente de uma transformação do Senhor. Há muita coisa em nossa vida que precisa de uma intervenção de Deus. São aquelas áreas secretas do nosso íntimo que nós precisamos permitir que o Senhor lapide, que o Senhor transforme, que o Senhor de repente purifique, que o Senhor remova de nós. Há um tempo atrás um amigo dizia: pastor, eu às vezes me pego fazendo exatamente aquilo que eu disse para Deus que nunca mais iria fazer. Eu fico me auto-sabotando, pastor, pensando que eu posso mentir para Deus, e quando me percebo, eu já caí de novo naquela falha reincidente. Sabe, querido, como é que a gente experimenta de fato a transformação de Jesus para um momento desse na nossa vida? Como é que nós podemos permitir que Deus penetre no mais profundo do nosso ser, visando assim agir naquela área onde estão os nossos segredos que ninguém vê, segredos que muitas vezes queremos até esconder de nós mesmos? Pois bem, esse texto nos traz algumas diretrizes que eu quero compartilhar com você nesse momento. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, a Bíblia diz assim: depois eles foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre,
que eu torne a ver. Jesus então lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu imediatamente e seguia a Jesus pelo caminho. Senhor, nós te suplicamos nesse momento que fales ao nosso coração através da tua palavra. Nós carecemos e precisamos ouvir tua voz, e que esta palavra opere em nós transformação para a glória do teu nome. Eu assim te peço, em nome de Jesus. Amém. A história que nós acabamos de ler agora, ela está inserida no capítulo 10 de Marcos, aonde o Senhor apresenta 4 contrastes para nos ensinar sobre a dinâmica do reino. 4 formas, 4 paradoxos, na verdade. O primeiro deles é que o Senhor nos ensina aqui que, diferente do reino dos homens, o reino de Deus, nele precisamos ser como crianças. Jesus vai dizer que nós entramos no reino, para entrarmos no reino, devemos ser como crianças. A ingenuidade, a pureza, a doçura, a meiguice. O segundo contraste que encontramos aqui, diferente do reino dos homens, Jesus vai dizer e nos ensinar que no reino de Deus as prioridades são invertidas. Os primeiros são últimos e os últimos são os primeiros. Isso aparece aqui nesse capítulo, quando o Senhor é confrontado por um jovem rico que desejava ser salvo, não sabia o que fazer. Jesus lhe apresenta o plano da salvação e ele sai triste, porque era rico e preferiu confiar nas suas riquezas. O terceiro contraste aqui que Jesus apresenta e nos ensina é que, diferente do reino dos homens, no reino de Deus, aquele que serviu agora é quem vai comandar, é quem vai gerenciar, é quem vai administrar. Dois irmãos, discípulos de Jesus, estão brigando entre si sobre quem seria o maior no reino de Deus, e Jesus diz: olha, gente, o maior é aquele que serve. E o quarto contraste é a história desse cego aqui, Bartimeu, um homem que, apesar da sua deficiência física, ele conseguiu ali enxergar muito mais do que aquelas pessoas, do que aquela multidão que estava ali aglomerada perto de Jesus. Bartimeu, filho de Timeu, apesar de cego, ele conseguiu perceber que em Jesus, Deus é aquele que se dirige a nós movido de compaixão. Bartimeu percebeu, apesar de cego, ele percebeu que em Jesus, Deus é aquele que atende aquele que o busca. Bartimeu conseguiu perceber que em Jesus, Deus, mesmo sendo transcendente, ele se preocupa com o necessitado, ele se interessa pelo fraco, ele busca aquele que está de repente desprovido. Em Jesus, Deus é aquele que enxerga quem está no ponto cego do retrovisor. Deus é aquele que enxerga as pessoas que estão à margem da visibilidade dos outros. É interessante, irmãos, que esse cego Bartimeu, além de ter percebido Deus aqui nesse texto, na pessoa de Jesus, ele tomou algumas atitudes para que a transformação do Senhor fosse na sua vida uma realidade. E eu quero aqui destacar pelo menos 3 atitudes que Bartimeu tomou e que nós precisamos também tomar para que na nossa vida experimentemos, no tempo que se chama hoje, experiências transformadoras com o Senhor. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui no texto é que Bartimeu, ele entendeu que nunca é tarde para Deus agir em nosso favor. Olha que maravilha, querido. Nunca é tarde para Deus agir na sua vida. Nunca é tarde para Deus intervir na sua história. Versos 46
e 47, a Bíblia diz que Jesus saía de Jericó com seus discípulos e uma numerosa multidão, e estava ali este filho de Timeu, Bartimeu, sentado, mendigando, junto do caminho. E ele ouviu que era Jesus que por ali passava e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse homem entende que nunca é tarde para Jesus nos socorrer. Jesus estava saindo da cidade, mas ainda houve tempo de fazer um milagre em favor daquele homem. Irmãos, eu tenho observado algumas reportagens, assistido sobre essa pandemia, e tenho me compadecido de pessoas que estão em países estrangeiros, desejosos de serem repatriados, voltarem a seus países de origem, mas estão perdendo os voos, porque não tem dinheiro para comprar passagem. Alguns perderam porque se atrasaram. Imagina a pessoa querer voltar para o seu país, ser repatriado, a embaixada local providenciar, mas na hora do embarque a pessoa se atrasar. Foi tarde demais para essas pessoas. Imagine que você vai fazer aquele exame médico, aquela consulta, que você entrou na fila do SUS há meses. De repente chega o bendito dia, mas aí você se atrasa para chegar, é muito longe, e quando você chega no consultório, o médico já havia batido em retirada. Foi tarde demais para você. Irmãos, venhamos e convenhamos, uma experiência dessa é de partir o nosso coração. Quando é tarde demais, quando não dá tempo, quando não chegamos, ou quando não chega a nossa vez. Mas eu quero dizer para você que esse tipo de contratempo, ele nunca acontece com o Senhor. Irmãos, o Senhor nunca se atrasa, Deus ele nunca demora, nunca é tarde para Deus agir em nosso favor. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O nosso tempo é o Cronos, é o tempo cronometrado, cronometrado, é o tempo cronológico, é o tempo limitado, é o tempo finito para todas as coisas. Esse é o nosso tempo. Mas o tempo de Deus é o Kairos. A Bíblia diz, irmãos, que Deus criou tudo que existe, inclusive o nosso tempo cronológico. Só que o tempo de Deus, o tempo Kairos de Deus, significa a oportunidade de Deus agir, a oportunidade de Deus se manifestar, a oportunidade do Senhor se revelar. Para entendermos esse tempo nosso cronológico, a ação de Deus no nosso tempo, imagine Deus pintando um quadro, e como Ele é o artista, Ele não pode ser contido nesse quadro, porém Ele pode intervir na hora que quiser, quando bem entender, na sua obra sendo criada. Ele pode fazer ali um retoque, Ele pode fazer um acréscimo, e por aí vai. É mais ou menos assim que funciona a ação de Deus no nosso tempo cronológico. Ele age no nosso tempo, porque Ele é Criador. O tempo de Deus, Kairos, é diferente. Significa a oportunidade de Deus se revelar, de Deus agir, de Deus se manifestar. Sabe, irmãos, Deus atua quando Ele quiser, no momento em que Ele bem entender, no nosso tempo cronológico, porque Deus é eterno, Deus ele é atemporal, ou seja, Deus não se prende ao nosso tempo, Deus não depende do nosso tempo para nos socorrer. É por isso que a Bíblia diz, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que, amados, não ignoreis uma coisa, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Salmo 90, versículo 4, a Bíblia diz que, porque 1000 anos são aos teus olhos
como se fosse o dia de ontem que passou, como se fosse a vigília da noite. Bartimeu entendeu isso, irmãos. Nunca é tarde para Deus chegar, nunca é tarde para Deus nos socorrer. Ele começa a clamar, ele entende: Jesus, eu sei que o Senhor ainda pode me socorrer, eu sei que o Senhor nunca se atrasa, não importa se Jesus está saindo da cidade, se Jesus está chegando na cidade, se Jesus está na cidade, o que importa é que somente Ele pode remover a minha dor, somente o Senhor é quem pode me restaurar. Bartimeu entende isso. E nós precisamos entender, irmãos, nós nunca seremos um incômodo para Deus. Você jamais será um caso perdido para Deus. Talvez você seja um caso perdido para seu médico, talvez você seja um caso perdido para seu advogado, talvez você seja um caso perdido para sua família, talvez você seja um caso perdido para a sociedade, mas você nunca é, a sua situação nunca será um caso perdido para Deus. Com Deus não existe foi tarde demais. Jairo pensou, a Bíblia diz, Jairo pensou que foi tarde demais para ele, quando lhe disseram: Jairo, a tua filha já morreu, não incomodas mais o mestre. Ele pensou que fosse tarde demais, mas para Jesus não foi tarde demais, porque Jesus disse a Jairo: Jairo, não temas, apenas creia. A Bíblia diz em João capítulo 11 que Marta pensou que fosse tarde demais quando Jesus mandou tirar a pedra do túmulo aonde Lázaro, seu irmão, estava sepultado há 4 dias. Ela pensou que fosse tarde demais, a ponto de dizer para o Senhor: olha, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias, deixa quieto, deixa isso para lá, bola para frente. Ela pensou que fosse tarde demais, mas para Jesus não foi tarde demais, porque Jesus disse: Marta, eu não te falei que se você crer, você verá a glória de Deus? Meu querido ouvinte, o que é que tem arruinado a sua vida? Quais são as coisas que têm de repente roubado a sua paz? O que é que na sua vida foi destruído, violado, rompido? Entenda, nunca é tarde para você buscar o Senhor, nunca é tarde para você se voltar para Deus. Você não é e nunca será um caso perdido para o Senhor. Deus ainda hoje pode restaurar aquilo que foi quebrado na sua vida. Para tanto, faça como Bartimeu, se achegue a Deus, pois somente Ele promete na sua palavra que se achegará também a você. Quebrante o seu espírito, a sua alma na presença do Senhor, suplicando a Ele misericórdia, suplicando a Ele compaixão. Deus promete na sua palavra que nunca despreza a um coração contrito. Eu olho para esse texto e aprendo, em segundo lugar, que nós experimentamos a verdadeira transformação quando nós perseveramos em Deus. É interessante, irmãos, no texto, que quando Bartimeu começa a clamar pelo Senhor, a Bíblia diz no verso 48 que muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você imagina aquele homem suplicando ao Senhor e a multidão dizendo: cala a boca, fica quieto, Jesus está indo embora, não vai mais te atender, acabou a ficha, só quando Jesus voltar a Jericó. Mas ele cada vez mais alto persistia, clamava. Irmãos, nada toca
tanto o coração de Deus, quanto aquele que insistentemente persevera na sua presença. Sabe de uma coisa? Em algum momento da nossa caminhada com o Senhor, todos nós, eu e você, em certo nível, já passaremos, ou estamos passando por alguma dificuldade que vai exigir de nós perseverança, para que continuemos firmes no propósito de amar ao Senhor, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor. De vez em quando eu falo isso aqui na igreja. Jesus nunca dourou a pílula, Jesus nunca mentiu para ninguém, nunca enganou ninguém. O pai da mentira não é Jesus, diz João 8, que é o diabo. Jesus falando sobre a realidade das dificuldades em servirmos a Deus no mundo que jaz do maligno, ele disse aos seus discípulos que eles passariam aflições. Jesus jogou aberto com eles. Jesus disse que o caminho que leva a Deus é um caminho estreito, é um caminho apertado. Jesus nunca escondeu de ninguém que vida cristã, que caminhada com Ele passa por dificuldade. Mas talvez o problema de muita gente hoje é que algumas pessoas estão buscando uma relação com Deus igual ao serviço de transporte alternativo do Uber. Você já viu como é? Tem gente que quer pagar uma mixaria, porque o Uber não cobra como cobra o táxi, né? O táxi é mais caro, muito mais caro, nem se compara. E as pessoas pagam uma mixaria no Uber para rodar a cidade de uma ponta a outra. Uma vez eu fiquei impressionado, irmãos. Eu estava em Recife, num lugar longe da casa da minha mãe, no Pina, e peguei um Uber. A viagem que daria num táxi, e era bandeira 2, fim de semana, a viagem que daria mais de R$40, eu paguei R$2. Que maravilha! Pense na bênção. Uma viagem que seria tão cara, eu paguei tão barato. E às vezes a nossa vida com Deus está bem parecida com isso, com o transporte alternativo do Uber. Ou seja, a gente está dando mixaria da nossa vida para Deus, mixaria do nosso tempo para Deus, mixaria dos nossos dons para Deus, mixaria do nosso talento para Deus, mixaria da nossa obediência para Deus, do nosso serviço para Deus, mixaria da nossa submissão para Deus. Mas em troca queremos que Deus nos leve a experiências mais profundas. Queremos as benesses do Senhor, mas dando em troca mixaria para desfrutarmos do muito da sua graça. Bartimeu aqui entendeu, irmãos, que precisava insistir, precisava gritar cada vez mais alto, precisava perseverar, nem uma, nem duas, mas até o Senhor o ouvir. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, às vezes na nossa vida, e não poucas vezes, o que vai fazer toda a diferença entre experimentarmos o triunfo ou o fracasso é exatamente a nossa disposição em perseverarmos um pouco mais pela misericórdia do Senhor. Não se trata aqui, não estou falando de Deus, se Deus vai cumprir sua palavra, se não vai cumprir sua palavra, se Deus vai cumprir sua promessa, se não vai. A questão não é essa. Ele sempre cumpre, Ele sempre honra a sua palavra e a sua promessa. Só que em alguns momentos isso leva tempo, isso custa um pouco mais de tempo. E enquanto esse tempo não chega, enquanto esperamos, o Senhor está dizendo para nós: olha, filho, clama um pouco mais. Olha, filho, ora um pouco mais. Olha, meu filho, se quebranta um pouco mais.
passa um pouco mais de tempo comigo, chora mais aos meus pés, se derrama mais na minha presença, caminha um pouco mais algumas milhas, desce mais vezes à casa do oleiro, porque lá eu tenho segredos para você. Um pouco mais, irmãos, perseverar. Talvez você esteja há muito tempo esperando algo que na sua vida, na sua família, ainda não aconteceu. De repente você esteja há muito tempo esperando aquele término de um tratamento médico, esperando uma mudança na sua família, esperando uma oportunidade, de repente, de promoção no seu trabalho, esperando, quem sabe, uma vitória naquela situação que nocauteia você todo o tempo, todo dia. Quem sabe você não está esperando há muito tempo a salvação de um parente, orando por isso, para que Deus salve, para que Deus transforme, para que ele volte aos caminhos do Senhor, ou um amigo seu. Meu irmão, não deixe de perseverar em Deus por essas coisas. Alguém já disse que nós nunca devemos desistir da porta que Deus nunca disse que está fechada. Se Deus não disse que fechou, meu irmão, clama um pouco mais. Não desista do hoje, porque o ontem foi frustrante para você. Creia que no tempo certo o Senhor vai se inclinar para você, Ele vai saciar seu clamor, Ele vai derramar chuva nessa sua terra seca, nesse seu momento desértico. Foi Ele quem disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, abri e abri-se, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate no tempo certo a porta se abre. Por isso, peça um pouco mais, busque um pouco mais, bata na porta um pouco mais, persevere no Senhor. Mas a última coisa que esse texto fala no meu coração, queridos, a Bíblia diz que mandam chamar Bartimeu, ele se dispõe, diz o texto que ele se levanta, joga fora a sua capa, corre e vai em direção ao Senhor. E lá no verso 51, a Bíblia diz que Bartimeu está diante da maior oportunidade da sua vida, diante do Senhor. E o Senhor lhe faz uma pergunta, né? Nos verso 51, Jesus diz: o que queres que eu te faça? Meu irmão, que pergunta estranha, não é? Não parece ser estranha, porque será que o Senhor aqui não sabia o que Bartimeu precisava? Será que Jesus não sabia? É claro, irmãos, que Jesus sabia, mas aqui está a grande lição na pergunta, ou na resposta de Bartimeu, é que quando nós estamos diante do Deus que transforma todas as coisas, nós temos que ser sinceros com Ele. Jogue aberto com o Senhor. Não fique dando desculpas para o Senhor quando você estiver na presença do Senhor. Bartimeu jogou aberto com Deus, ele diz a verdade, ele foi sincero, ele diz: Senhor, eu quero voltar a enxergar. Eu quero voltar a enxergar, Senhor. Foi por isso que eu gritei pela tua presença. Eu quero voltar a enxergar, Senhor. Foi por isso que eu clamei pela tua misericórdia. Mesmo quando pediram para que eu me calasse, eu gritei mais alto, porque eu quero enxergar de novo. E eu sei que somente o Senhor pode fazer isso pela minha vida. Jogou aberto, irmãos. Foi isso aqui. Simples assim. Objetividade. Sabe? Sem arrudeio, sem mimimi, sem meias palavras, sem enrolada, sem culpar os outros.
o sistema, o governo, direto, em alto e bom som com o Senhor. Que lição maravilhosa, irmãos. Ele deixa aqui para nós. O ano passado eu conversava com meu filho, Natan, e perguntava assim para ele: filho, como é que foi sua prova hoje na escola? Ele respondeu assim para mim: papai, todo mundo tirou nota baixa, todo mundo. Sabe que resposta ele me deu? Eu perguntei: filho, como foi sua prova? E ele responde: todo mundo tirou nota baixa. Eu não perguntei por todo mundo, eu perguntei por ele, não é? Mas sabe, às vezes nós estamos perdendo, irmãos, grandes oportunidades de experimentarmos transformações profundas no Senhor, porque ao invés de darmos ao Senhor, ainda que Ele já saiba, darmos a Ele a resposta correta, a resposta que Ele espera de nós, nós estamos dando desculpas, não estamos sendo sinceros diante do Senhor. Eu tenho aprendido, irmãos, e quero aqui terminar minha fala com essa palavra. Eu tenho aprendido que, às vezes, na nossa vida, enquanto o Senhor espera de nós a resposta do filho pródigo arrependido, nós estamos dando a Ele como resposta as desculpas do paralítico de Betesda. Duas histórias interessantes. Os dois estavam diante do Pai, diante do Senhor. O filho pródigo diz arrependido: pai, eu pequei diante do céu, perante o Senhor, não tenho chance mais nenhuma, me trata como empregado, mas o que eu quero é estar aqui, na tua casa, em tua presença, ainda que seja tratado como um servo, mas eu quero estar aqui, eu reconheço. Já o paralítico de Betesda estava diante do mesmo Deus, do mesmo Pai, do mesmo Senhor, e quando o Senhor lhe perguntou: você quer ser curado? Ele respondeu dando desculpa: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Que desculpa, culpando os outros. Sabe qual dessas respostas você tem dado ao Senhor diante daquilo que Ele pede para você, daquilo que Ele espera de você, daquilo que Ele pergunta para você? Eu quero orar pela sua vida nesse momento. Nós vamos ouvir mais uma canção e voltamos para essa oração. Reflita nesta música que vamos aqui engrandecer ao Senhor com ela. Muito bem, queridos, vamos orar, vamos falar com Deus. Como é que está a sua vida diante do Senhor? Você tem reconhecido que nunca é tarde para Deus agir? Tem falhado na perseverança aos pés do Senhor? E tem sido sincero com Ele? Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Obrigado mais uma vez pela Tua fidelidade em, através dela, se revelar a cada um de nós. Verdade é, ó Deus, que nós muitas vezes temos falhado diante das adversidades e pensado que o Senhor desistiu de nós, que é tarde demais para te buscar, porque a situação, já estamos tão envolvidos nela, tão aglomerados nela, tão misturados com ela, que achamos que o Senhor não mais pode desatar esses nós na nossa vida. Tem misericórdia, Senhor, desta pessoa que vive essa realidade. Ó Deus, perdoa-nos também pelas vezes em que nós deixamos de perseverar. Estávamos tão perto de experimentar o milagre, tão perto da bênção, tão perto da oportunidade gloriosa do Senhor se revelar, se manifestar, mas falhamos em perseverar e por isso ficamos de fora, Senhor. Tem misericórdia desta vida que se encontra nessa realidade também, mas Deus, que a partir desta oração sejamos sinceros como foi Bartimeu, não dando ao Senhor desculpas, escusas,
mas abrindo o coração, confiando de fato de que Tu és um Deus perdoador, como estamos agora diante da Tua presença, para que não escondamos as nossas falhas, as nossas faltas, os nossos deslizes. Como diz o profeta Jeremias, Te buscarmos de todo o nosso coração, em verdade, para que sejamos achados pelo Senhor. Faz isso em nossas vidas, Pai. Opera sobre essa pessoa que ora comigo agora, sobre este lar, sobre esse casamento, levando salvação, levando libertação, levando perdão dos pecados, levando reconciliação, levando reconstrução de altares na Tua presença, diante de Ti. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, o nosso Pai, as infinitas e divinas consolações do Teu Santo Espírito sejam sobre este lar, sejam sobre esta vida, sobre esta família, para a glória do Teu nome, sobre o Teu povo em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Muito bem, estamos felizes mais uma vez por você. Obrigado por participar conosco, adorar conosco e tomar decisões transformadoras na pessoa de Jesus nesta noite. Quero avisar os irmãos da Igreja Batista Memorial de Surubim, os irmãos memoriais, que nós temos amanhã, a partir de amanhã, mais uma semana de consagração, e vai ser diferente por conta ainda desse confinamento, né, social. Nós vamos ter a semana de consagração todos os dias, de segunda a sexta-feira, pelo Zap da igreja, nosso grupo da nossa Igreja Batista, Memorial. Então os irmãos, amanhã todos os dias das 7 às 8, acessem o grupo, para que a gente possa estar ali na presença de Deus, consagrando a nossa vida ao Senhor e falando sobre arrependimento. Arrependei-vos é o tema da semana, tá certo? Quero também comunicar aos irmãos que estamos recebendo aqui na igreja, todos os dias à tarde, a partir das 15 horas, 3 da tarde, segunda a sexta, estamos recebendo doações dos irmãos para as famílias que perderam, não é, seus empregos, suas rendas, ambulantes que não podem vender nesses dias por conta do isolamento. Então nós estamos doando para essas pessoas alguns mantimentos. Você pode trazer aqui para a igreja, segunda a sexta, a partir das 3 da tarde, ou então você pode levá-los diretamente para o auditório da Prefeitura Municipal aqui de Surubim, ok? Deus abençoe você, uma semana de vida, uma semana de esperança. Fica aqui o nosso abraço, e como diz o Salmo 91, o Senhor dará ordens a seus anjos a teu respeito, para que te guarde em todos os seus caminhos. Fica na paz, uma semana de vitória para todos vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus.